Bom, hoje eu vou dar início ao terceiro módulo. O módulo 3 ele vai iniciar paralelamente ao módulo 2, justamente pelo fato de que o módulo 3, que é o módulo que trata de aritmética, ele é um módulo que eu subdividi ele em 8 tópicos. E para eu abarcar esses 8 tópicos, eu vou precisar de pelo menos 3 vídeos. Então, o módulo 3 ele vai correr meio que paralelamente ao módulo 2. Eu já expliquei o módulo 2 para vocês. Eu já deixei o módulo 2 de exercícios para vocês, junto com 2 módulos referente ao 1, né? 2 exercícios referente ao módulo 1. E com essa aula eu inicio o módulo 3. O módulo 3, a gente vai tratar da aritmética, ou seja, a aritmética diz respeito às operações que a gente realiza com os números, ou seja, é a totalidade do que é a prova do Enem. A gente faz operações com números, bem dizer, em 99% da prova. Logo, se a gente vai tratar das operações com números, eu vou subdividir, então, em 8 partes que eu acho que são importantes, que são a base da matemática nas resoluções das questões. Então, para dar início, eu vou começar falando sobre conjuntos numéricos. Como são 8 tópicos, eu vou precisar de pelo menos umas 3 aulas ao longo dessa semana para a gente fechar esse módulo, tá? Vou começar falando dos conjuntos numéricos, porque eu acho interessante a gente dar uma relembrada sobre os conjuntos numéricos antes de falar das operações com esses números, ok? O conjunto maior que vocês conhecem, você já conhece os conjuntos dos números complexos. Aqui eu vou me deter apenas ao conjunto dos números reais, visto que o conjunto dos números complexos não é algo que é tão cobrado no Enem. Então vamos começar primeiro aqui com conjuntos numéricos. O conjunto maior, digamos, que a gente vai tratar aqui é o conjunto dos números reais. E esse conjunto dos números reais, eu vou representar por esse retângulo aqui maior, ele é dividido em 2 grandes conjuntos. O conjunto dos números racionais e o conjunto dos números que são irracionais. Ok? Então, esse aqui será o conjunto Q e aqui será o conjunto I. Q representa o conjunto dos números racionais, conjunto dos números irracionais. Quando eu junto esses dois, eu tenho R. O que é o número racional? O número racional é todo número que pode ser escrito na forma de fração. E o número irracional é justamente o contrário. É aquele que você não consegue escrevê-lo na forma de fração. O conjunto dos números racionais, ele tem dentro dele outros conjuntos, tá certo? Que é formado por números que podem ser escritos na forma de fração, daí estarem dentro do conjunto dos números racionais. Então, eu vou ter aqui, dentro do conjunto dos números racionais, as próprias frações, os números decimais, as dízimas periódicas, ok? Além de, dentro dele, eu ter o conjunto dos números inteiros. Eu vou representar aqui, né, como a gente representa por Z, que envolve os números positivos, os números negativos e o zero. Quando eu pego o zero e os positivos, eu especificamente estou falando do conjunto dos números naturais. Então, o conjunto dos números naturais está dentro dos inteiros. Nessa região aqui, entre o azul e o vermelho, a gente vai ter os números que são negativos. E dentro do vermelho, o zero e os números que são positivos. Ok? Os números irracionais são os números que não podem ser escritos na forma de fração. Aqui a gente vai ter, por exemplo, as raízes que não são exatas, o π, ok? As dízimas que não são periódicas, resumindo. Serão considerados números irracionais. Todos os números que estão nesse quadro aqui do Q, inclui os naturais e os inteiros, são números que podem ser escritos na forma de fração, daí eles estarem dentro do conjunto dos números racionais. Quando eu junto esses 2 grandes conjuntos, o que eu tenho é o conjunto dos números reais. E a aritmética trata de operações com esses números, ou seja, a gente vai falar de operações
com esses números, incluindo as frações. Segundo tópico aqui, dessa relembrada sobre os conjuntos numéricos, então a gente tem aqui a potenciação. Potenciação dos números naturais e inteiros. Potência é você pegar um número e multiplicar por ele mesmo tantas vezes quanto aparecer no expoente. Por exemplo, se eu tenho 7 elevado a 2, significa dizer que eu tenho que fazer 7 vezes 7. Desculpa aí a passagem do helicóptero. Se eu tenho, por exemplo, 3 elevado a 4, então isso aqui é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Que multiplicando aqui em cima do 7 dá 49, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 dá 81. Então, a potenciação tem uns casos que merecem uma atenção, são casos, né, que a gente já denota, que é, por exemplo, potência de base 1. Eu não vou escrever, porque eu vou representar por meio de expressão as potências de base 1. Qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Qualquer número elevado a 0 será 1. Não importa qual seja esse número. 1 elevado a qualquer número... Deixa eu apagar isso daqui. 1 elevado a qualquer número posso chamar até expoente n, um número elevado a qualquer número dá sempre 1. Não importa. Ok? 0 elevado a qualquer número, a resposta sempre será 0. Tá bom? Então, esse padrão que a gente tem com relação à parte principal das potências. O resto a gente determina por meio das operações. No caso de termos potências de base negativa, precisamos fazer duas considerações. A primeira é se o expoente é par. No caso, se o expoente for par. Se o expoente for par, então o resultado será positivo. Agora, se o expoente for ímpar, então o resultado será negativo. Podemos ver exemplos aqui, por exemplo, bem prático. Se eu tiver menos 3 elevado a 4, então o resultado aqui será 81 positivo, porque embora a base seja negativa, o expoente é par. Se eu tiver, por exemplo, menos 5 elevado a 3, então a resposta é menos 125. O resultado continuará negativo, porque o expoente, nesse caso aqui, é ímpar, ok? Caso a gente tenha uma potência de expoente negativo, então a gente inverte o número ou inverte a fração para que a gente possa mudar o sinal do expoente. Por exemplo, se eu tiver menos 2
se eu tiver 5 elevado a menos 3. Então, eu inverto isso daqui, fica 1 sobre 5 elevado a 3, né? Já que eu tenho aqui um número inteiro, posso imaginar que aqui é 5 sobre 1. Inverto a fração, fica 1 sobre 5 elevado a 3. E nesse caso, seria 1/5 vezes 1/5 vezes 1/5. Seria 1 sobre 125, ou seja, 1/125 avos. Se eu tivesse, por exemplo, menos 2/3 elevado a 3, a menos 3, eu teria que inverter a fração. Invertendo a fração, eu vou ter menos 3/2, e aí, quando eu inverto a fração, eu só altero o sinal do expoente elevado a 3. Então, nesse caso, seria menos 3/2 vezes menos 3/2 vezes menos 3/2. Dá 27. Menos 27 sobre 8. Menos 27 oitavos. Agora, que a gente já falou sobre essas propriedades, a gente pode abordar agora, né, sobre essas condições para base e para expoente, a gente pode falar das propriedades da potenciação. Nesse caso, o que a gente tem é o seguinte: para produto de potências de mesma base, por exemplo, A elevado a M vezes o mesmo A elevado a N, o que eu tenho que fazer é repetir a base e somar os expoentes. Por exemplo, se eu tiver 7 elevado a 3 vezes 7 elevado a 4, eu repito a base e somo os expoentes. Eu vou ter 7 elevado a 7. Ou, por exemplo, se eu tiver 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a menos 2 vezes 3 elevado a menos 5. E nesse caso, eu também repito a base e somo os expoentes. É 4 mais menos 2 mais menos 5. Nesse caso aqui, vai prevalecer o sinal de menos por conta da regra. Então, vou ter 3 elevado a 4 mais com menos, menos, mais com menos, menos. 3 elevado 4 menos 2 vai dar 2. E 2 menos 5 vai dar menos 3. Vai dar 3 elevado a menos 3. Ou 1 sobre 3 elevado a 3. É 1/27 avos. A segunda propriedade aqui é a divisão de potências de mesma base. Para a divisão de potências de mesma base, se eu tenho A elevado a M dividido por A elevado a N, ou seja, as bases são as mesmas, nesse caso eu repito a base e subtraio os expoentes. Por exemplo, se eu tiver 12 elevado a 27 dividido por 12 elevado a 13, as bases são iguais e é uma divisão, então eu repito a base e subtraio os expoentes, 27 menos 13. É claro que essa etapa você pode pular, pode fazer a subtração de cabeça e já colocar o resultado, 12 elevado a 14. Por exemplo, se eu tiver 7 oitavos elevado a menos 3 dividido por 7 oitavos, não, 7 oitavos, desculpe, 7 oitavos elevado a menos 3, 7 oitavos elevado a 10. Nesse caso, eu repito a base, que é 7 oitavos, e subtraio os expoentes. Menos 3, menos 10. Fica 7 oitavos elevado a menos 13. Então, essa é a propriedade para a divisão de potências de mesma base. Bom, caso eu tenha potência de multiplicação de potências de bases diferentes mais expoentes iguais, por exemplo, A elevado a M vezes B também elevado a M, eu faço o produto normalmente. E aí depois eu repito o expoente. Por exemplo, se eu tiver 7 elevado a 5 vezes 2 também elevado a 5, como os expoentes são iguais,
eu faço o produto normalmente de 7 vezes 2. 7 vezes 2 é 14. E repito o expoente, que nesse caso é 5. Bom, caso eu tenha a divisão de potências de bases diferentes mais expoentes iguais, vale o mesmo. Eu posso realizar a divisão entre as bases e repetir o expoente. Então, se eu tiver A elevado a M dividido por B também elevado a M, eu posso dividir as bases e escrever apenas um expoente. Por exemplo, se eu tiver 27 elevado a 12 dividido por 3 também elevado a 12. Eu posso dividir o 27 por 3 e depois eu repito 12. Nesse caso, 27 dividido por 3 é 9. Então, fica 9 elevado a 12. Ok? Mesmo que não dê para dividir, você pode deixar a resposta na forma de fração. Se eu tiver 5 elevado a 3, se não dê para fazer uma divisão exata, né? Mesmo que não dê para fazer uma divisão exata, dividido por 7 elevado a 3, eu posso escrever 5 dividido por 7 elevado a 3, ou posso escrever 5 sétimos elevado a 3. A quinta propriedade é a potência de potência. Nesse caso aqui, para potência de potência, a gente deixa lá a base, repete a base e multiplica os expoentes. Por exemplo, né, se eu tiver A elevado a M elevado a N e também elevado a P, por exemplo, eu repito A e faço M vezes N vezes P. Por exemplo, se eu tiver 7 ao quadrado elevado a 5, isso é 7 elevado a 2 vezes 5. 2 vezes 5 é 10. Isso é 7 elevado a 10. Então, eu repito a base e multiplico os expoentes. E aí eu vou colocar aqui uma observação, que é para o fato de ter ou não os parênteses. Se estiver separado por parênteses, colchetes ou chaves, você vai multiplicar sim esses expoentes. Mas se você tiver algo do tipo, sei lá, se eu tenho 3 elevado a 2 elevado a 5, é diferente. Vou botar o parêntese aqui. E aqui eu não vou botar parêntese. 3 elevado a 2 elevado a 5. Nesse caso, eu definitivamente repito a base e multiplico os expoentes. 2 vezes 5 é 10. Mas nesse caso aqui não, eu tenho que resolver a potência de cima. Eu tenho que primeiro resolver o 2 à quinta. 2 à quinta, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, é 32. Então, isso daqui vai dar 3 elevado a 32. Ou seja, não produzem os mesmos resultados. É interessante você ficar atento se tem esses parênteses, os colchetes e as chaves, para que você possa realmente multiplicar os expoentes. Senão, você tem que resolver a potência lá nos expoentes. As próximas propriedades diz respeito a expoentes fracionários, que a gente vai ver só lá na frente. Então, a nossa aula, a primeira aula desse módulo vai ficando por aqui, pessoal. Até uma próxima aula. Vou deixar depois o PDF para vocês com o módulo de exercícios, tá bom? Então é isso. Tchau, tchau.